Nós vamos entrevistar agora o pré-candidato a prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Helder. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente continua aqui com esses diálogos e construções das narrativas em prol da pavimentação desse caminho que segue o curso para essa campanha eleitoral aqui na cidade de Parnaíba de 2024. Eu gostaria de agradecer a oportunidade do diálogo com o senhor e a aceitação do convite. Mesmo numa segunda-feira, o senhor aceita vir aqui à TV Costa Norte. Eu dei um convite de vocês, é uma ordem, não é? Eu acho que a TV Costa Norte, ela tem audiência em qualquer dia, em qualquer hora, porque vocês fazem um trabalho muito bem feito, né? Um trabalho democrático, de todos aqui externarem seus pensamentos, né? E isso eu já disse várias vezes, né? Vocês prestam um serviço muito grande na educação política do povo, né? Na educação política até dos próprios candidatos, né? Isso é importantíssimo, essa participação muito efetiva de vocês aqui da Costa Norte, nesse momento político, né? Que nós estamos atravessando aqui em Parnaíba e no Brasil todo, né? Hoje, se nós tivéssemos em toda parte uma televisão, né, imparcial, democrática, né, como temos aqui em Parnaíba, eu acho que o Brasil estaria muito mais, né, evoluído em termos de educação política. Portanto, eu quero lhe agradecer e dizer que estou à disposição qualquer dia, qualquer hora. O senhor sabe muito bem, como um experiente veterano na política, que esse período é um período cheio de animosidades. É verdade. Né? E eu gostaria de avaliar aqui, pedir a sua avaliação, né, acompanhando as plataformas digitais de todos os candidatos, que é o meio por onde a gente da imprensa tem como acompanhar hoje em dia o que cada um está fazendo, o que cada um está pontuando, dando entrevista em outros veículos também de comunicação e plataformas na cidade. Eu tenho percebido, né, que lados, a exemplo do grupo Mão Santa e o lado que é o do pré-candidato Dr. Hélio também, que vem com esse apoio do governo do estado, principalmente nessa última semana, tem subido o tom, né, entre eles. O senhor tem corrido ali à margem ainda dessas críticas e desse acirramento, por enquanto. Né? Sem dúvida. Qual a sua opinião sobre essa subida do tom aí entre os grupos? Ô, Helder, eu quero dizer a você que eu não posso dizer que não vi, né, que não vejo as entrevistas, né, os pronunciamentos, né, dos meus concorrentes, né? Se eu disser isso, eu estou mentindo, né? Porque às vezes eu nem vejo assim, mas pessoas levam na minha casa para eu ver e tal. Eu quero dizer que eu vejo isso com muita tristeza, certo? Sem entrar no mérito da questão, certo? Eu não sei se acusações de lado a lado, tá certo? Tem fundamentos, tá certo? Se realmente há uma intenção de denegrir ou de qualquer coisa desse tipo a imagem de qualquer um deles, tá certo? Eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero dizer a você é que eu lamento que isso esteja ocorrendo, tá certo? Porque eu entendo que nós devemos pensar na cidade, no que vamos fazer na nossa administração, tá certo? É isso que eu entendo, certo? Eu vi, por exemplo, algumas críticas de que o candidato do governo do estado trouxe para Parnaíba uma pessoa para fazer um plano de governo para Parnaíba, certo? Uma pessoa, me parece, Vitor Hugo, né? E eu apenas peguei assim, de relance, né? E eu não sabia direito o que era, eu pensei que era Vitor Hugo,
que escreveu o romance Os Miseráveis, né? Mas não, é uma pessoa que veio para cá para fazer, né? Porque me surpreendeu muito. O Victor Hugo, eu digo, é porque o Victor Hugo é francês e talvez ele não saiba, né, que ele era um romancista, etc. e tal. Mas não é uma pessoa que vem fazer o programa de governo, tá certo? Como também me surpreendi muito com a própria posição do candidato da prefeita Gracinha, quando ele diz que está mantendo contatos para diagnosticar os problemas na cidade de Parnaíba, né? E isso me surpreendeu um pouco também, porque ele tem 8 anos na administração do município, né? Tem 8 anos ele participando da administração do município, ele não diagnosticou os problemas, né, do município. Então é meio complicado isso, né? Eu acho que isso é que está levando a esse atrito, tá certo? Que isso não é bom. Não é bom para nós, não é bom para a cidade, não é bom. Eu não vejo nenhuma grandeza nisso. Pelo contrário, eu fico triste, né? Isso. Quanto a mim, não, eu vou seguir o meu caminho, tranquilo, né? Estamos trabalhando no plano de governo, né? Já adiantamos muito o setor da educação, muito o setor da saúde, né? E estamos entrando em outros setores. Todo mundo fala principalmente de saúde, educação. Na última entrevista que o senhor esteve aqui conosco, eu até entrei numa seara que não é um departamento ali principal do município, que é a segurança pública, por ela estar ali dentre as principais preocupações da população, eu acho que do Brasil como um todo, hoje em dia, além de saneamento básico, principalmente por conta agora do período, que é um período chuvoso, a população sente mais o impacto da falta de drenagem, de escoamento adequado da cidade, mas tem uma área que é a da indústria limpa, né, que é a da indústria que já se tem falado tanto aqui nessa região, que é a do turismo, e que por vezes, apesar dela ser tão falada, faltam sim diálogos, propostas concisas, coerentes, né, a serem apresentadas para um desenvolvimento econômico sustentável dentro desse setor. Né? Quais são os seus pensamentos, em caso eleito, para a administração dessa parte do turismo? Veja, Helder, essa parte do terceiro setor da economia, né, é uma parte importantíssima, né, para a cidade de Parnaíba. A cidade de Parnaíba apresenta grandes oportunidades, né, para o desenvolvimento do turismo. Mas nós precisamos nos preparar para isso, tá certo? Inclusive, tivemos agora, essa semana, em discussão, algumas alternativas, tá certo? Estamos analisando todas elas, né, para que a gente possa se centrar e definir, né, um foco, né? Por exemplo, nós entendemos, e essa discussão levou a esse debate, né, no que diz respeito à formação da mão de obra, tá certo? A formação da mão de obra. Então, nós precisamos ter uma formação da mão de obra do garçom, de todos esses componentes que trabalham no turismo, certo? Então, são várias áreas de trabalho, tá certo? E nós estamos analisando se nós poderemos fazer uma participação juntamente com a universidade, porque a universidade ela tem um curso de turismólogo, mas a nível de faculdade, né? A nível superior, tá certo? E nós precisamos fazer essa mão de obra de base que ela funcione, tá certo? Como eu lhe disse, camareira de hotel, garçom, todo esse pessoal aí nós temos que ter um treinamento. Então nós temos uma opção de fazer o quê? Uma escola municipal, tá certo? Com a participação, claro, com a universidade, tá certo? Que nós possamos nos juntar para fazer esse trabalho. Porque isso é a base.
é a base, né? Se você não tem essa base, né, do trabalhador que vai trabalhar nesta área, né, uma formação para que ele possa prestar um bom serviço, né, você dificilmente você vai ter o retorno desses turistas, né? A pessoa vem, se decepciona, né? Então, tudo isso é preciso que se analise, tá certo? Nós entendemos que nós temos aqui, num raio de 150 quilômetros, toda a serra aqui do Ceará. Quem está na serra quer vir para a praia, quem está na praia quer ir para a serra. Mesmo a cidade de Sobral, ela não tem a cultura dos sobralenses irem para Fortaleza, para as praias de Fortaleza. O que é que aconteceu esse vácuo aqui em Parnaíba? Aconteceu que nesse vácuo, Jericoacoara se desenvolveu, tá certo? Então, Jeri hoje é um roteiro nacional e internacional, tá certo? Isso elevou substancialmente os custos para o turista lá em Jericoacoara. E esse turista, ele está ansioso por outras opções. Parnaíba poderá ser a grande opção para esse turista de toda essa região serrana, que ela está aqui numa média de 150 quilômetros da cidade de Parnaíba, tá certo? Mas isso nós temos que fazer conjuntamente com todos os municípios aqui da região, com a Ilha Grande, com Luiz Correia, com Cajueiro da Praia, tá certo? No mesmo nível, tá certo? Nós tivemos um início disso, que foi a Rota das Emoções. Depois, eu não sei se você percebeu, que isso perdeu, assim, a grandeza, o incentivo, tá certo? Isso foi um erro. Parnaíba deveria ter capitaneado isso, tá certo? Mas não vamos atrás de erros, não, vamos pensar para frente, tá certo? E, por exemplo, a juventude Parnaíba, ela terá um grande espaço nessa área do turismo, tá certo? Por isso é que tenho lá como vice-prefeito, porque os outros candidatos nem vice-prefeito ainda escolheram, né? Porque me parece que é assim uma questão de negociação, né? Nós não temos negociação, nós temos objetivo, o objetivo é esse. Então nós temos, por exemplo, um vice-prefeito que será vice-prefeito atuante, tá certo? Em que ele será o grande responsável por toda essa área da juventude, tá certo? Juntando a força da juventude com a minha experiência, tá certo? Para que a Você gente... pretende recriar a pasta da Secretaria de Juventude? Eu acho que é necessário. O que essas pessoas precisam é acreditar em quem vai ser o prefeito, tá certo? Elas têm que acreditar nisso. Elas estão muito assim... Nós vivemos um momento difícil nacionalmente. E Parnaíba não está fora disso, né? Então, elas ficam numa situação muito desacreditando. E é preciso que ela escute os candidatos, escutar olhando no olho, cada um, tá certo? E que os candidatos assumam esse compromisso, tá certo? Hoje é muito difícil, Helder, você, por exemplo, numa cidade como Parnaíba, e isso é no Brasil todo. Vamos dizer aqui, vamos fazer aqui uma proposta. Vamos fazer um comício. Qualquer um dos candidatos que estão aí ao prefeito, ele terá seríssimas dificuldades. Por quê? Porque as pessoas não estão mais acreditando, tá certo? As pessoas passaram a desacreditar no político. E não pode ser assim, porque a política é que dá o direcionamento da administração pública, tá certo? O político é quem vai determinar o caminho da educação, o caminho da saúde, o caminho do turismo, afinal de contas, todos os caminhos da sociedade civil, tá certo? Então, isso é importantíssimo. E por que essa dificuldade? Essa dificuldade é porque não acreditam mais, né? Pessoas vêm, são candidatos, não é aqui não, no Brasil todo, são candidatos e vêm oferecer propostas, projetos, que você analisa e vê, isso não é exequível, né? Nós temos que procurar as situações mais próximas.
O que é que está mais próximo do cidadão parnaibano? É o Porto de Luiz Correia? É o hidrogênio? Não. O que está mais próximo do parnaibano é o posto de saúde, é a escola, é a educação. Então, nós devemos procurar resolver os problemas mais próximos. É a regularização da administração, é o pagamento dos funcionários, o turista chegar aqui e perceber que a cidade tem administração, tá certo? Que a cidade tem, se ela tem administração, ela tem garantias jurídicas. Agora, se ela chega e percebe que é um desmando na administração, ela diz, eu não vou investir aqui, porque aqui não tem. Um outro aspecto também é que nós precisamos reativar o centro da cidade. Aqueles casarões, né, que são casarões do início da Parnaíba, tá certo? E como é que a gente imagina? Nós temos várias ideias, estamos debatendo, tá certo, essa ideia. Nós podemos transferir para aquela região alguns setores do município, da administração do município. E ali reativar aquele centro, tá certo? Com a população se dirigindo lá. A partir daí, Helder, eu acredito que muitos empresários vão querer abrir seus comércios lá também, porque tem movimentação. Você não vai abrir um comércio num lugar que não passa ninguém. A sede administrativa da Prefeitura Municipal de Parnaíba, durante essa gestão Monsanto, foi transferida para o prédio da FIEP, Sim. que é o centro da cidade. Sendo eleito prefeito, dentro dessa visão aí que o senhor acaba de explicar, de ocupação do próprio centro para uma estrutura administrativa do município, qual é a sua visão? Eu acho que nenhum dos prefeitos que não forem da ala monsantista permanecerá lá naquele prédio da FIEP, porventura. Qual é a sua visão sobre essa sede administrativa? A minha visão, Helder, é muito clara e objetiva. Helder, eu chego para você e lhe pergunto, qual é seu CPF? Você me dá seu CPF. Eu chego para você e lhe pergunto, Helder, qual é a sua identidade? Você me dá a sua identidade. Aí eu chego para você e digo, me dê seu endereço. Você disse, eu não tenho. Então você não existe. Não é verdade? Então qual é o endereço da prefeitura? A prefeitura tem um CNPJ, a prefeitura tem todos os dados que são importantes, né, para que ela sobreviva administrativamente. Mas ela tem que ter um endereço. Por isso é que eu levei a prefeitura para ali, tá certo? Para que ela tivesse a sua casa, que o prefeito tivesse lá, porque lá é o endereço do município, é o endereço do prefeito, tá certo? Evidentemente que está claro o que eu estou dizendo. Qual é? Que eu voltarei para o prédio da prefeitura, tá certo? Farei lá o gabinete da prefeitura. E algumas instituições, alguns órgãos da prefeitura, sim, serão levados para essa área. Mas a administração da prefeitura, o prefeito, a cidade, tem que ter sua casa, seu endereço. Tá certo? Eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem levou para Fiesp ou quem levou para onde levou. Eu estou dizendo, é o meu pensamento. Tá certo? É o meu pensamento. Porque se eu não tiver endereço, eu não existo. Jamilton, qual é seu CPF? É esse. Qual é a sua identidade? É essa. Qual é seu endereço? Eu não tenho endereço, eu não existo, rapaz. Não é verdade? Então, o município, principalmente o município, tem que ter o endereço dele. Qual é o endereço? O endereço é lá na sede da prefeitura. É isso que eu penso. E é isso que eu farei se eu, porventura, chegar a ser prefeito. Para candidato, eu gostaria de agradecer aqui a sua participação, a oportunidade do diálogo, como eu falei para o senhor, mesmo na segunda-feira, não é? Porque a gente sabe da dificuldade da agenda de todo mundo e nem sempre é oportunizado no dia em que a gente convida.
mas gostaria de agradecer aqui o seu diálogo, eu acho que eles são importantes. Eu vejo que o parnaibano está cada vez mais se interessando por essa pauta política, até porque eu sou indagado, né, nas ruas, no supermercado, no lugar onde eu chego, e a maioria das perguntas que eu faço aqui para vocês são perguntas, né, vindas da indagação e da própria voz, né, das pessoas, do cidadão, assim como eu também, que sou um cidadão, né, mais um instrumento de diálogo aqui pela TV Costa Norte, aqui para esse nosso debate de ideias como sempre. Obrigado, um bom trabalho para o senhor. Helder, eu disse no início para você que eu estou à disposição. Segunda, terça, quarta, quinta, domingo, qualquer hora, tá certo? Eu acho que a TV Costa Norte, ela tem um público cativo, tá certo? Pelo serviço que ela vem prestando ao longo da sua existência, né? Eu quero dizer para você que eu concordo plenamente com você, que a população está muito atenta, né, nessa eleição, tá certo? Por quê? Porque a população tem consciência de que os problemas dela serão resolvidos pela administração municipal, aqueles que competem à administração municipal, tá certo? E o prefeito, quem vai resolver, quem vai encaminhar a solução desses problemas, é o prefeito, não é o governador, não é ninguém não. Deputado, senador, ele nem encontra ele, tá certo? E o prefeito não, ele sabe onde ele mora, sabe até que hora ele dorme, que hora ele acorda, sabe de tudo. Então, a população, ela tem consciência hoje de que ela precisa ter na prefeitura uma pessoa que tenha compromisso com aqueles que são mais carentes e que mais precisam dos serviços públicos, tá certo? Então, é assim que eu penso. Eu respeito demais a população da minha cidade. Tenho um respeito imenso por eles, por toda a população. Essa população me deu 3 vezes a oportunidade de ser o seu prefeito, tá certo? Acho que fiz o que era possível fazer, né? E eu sempre costumo dizer que você se elege prefeito, você senta naquela cadeira de prefeito no primeiro dia e você imagina, eu tenho 4 anos pela frente. Você pensa que aquilo é uma eternidade. Num piscar de olho, você já está saindo, tá certo? E por isso é que eu faço e aconselho a qualquer pessoa a fazer. No dia que você assumir um cargo público, se você não puder fazer o bem, não faça o mal. Porque aquilo ali passa muito rápido. E você vai voltar a ser um cidadão comum. E na sua volta, sendo um cidadão comum, se você só fez o bem, você só vai encontrar alegria e pessoas que lhe respeitam e lhe consideram. Portanto, Helder, eu quero mais uma vez agradecer a vocês, a direção aqui da Costa Norte, e dizer a vocês que vocês nem se preocupem com isso, eu não me preocupo com isso. Costa Norte tem um público cativo, tá certo? Porque ela é uma grande televisão, é uma grande formadora de opinião e colabora significativamente com a formação cultural, a formação, educação política das pessoas dessa cidade. Eu só quero dizer a você que é uma satisfação estar aqui com vocês, agradecer ao que vocês fazem por essa cidade. Meu muito obrigado e uma boa tarde a todos aqueles que nos estão vendo e nos ouvindo. Uma ótima tarde para o senhor, obrigado.